Então o tema da mensagem de hoje é enfrentando o sofrimento. Nós estamos chegando aqui no final desta série. Essa aqui já é a 6ª mensagem da série Entristecidos, mas sempre alegres, que é uma resposta cristã ao problema do sofrimento e da dor. Então nós estamos caminhando já, irmãos, para o fim desta série de mensagens. E eu quero, nessa e na próxima pregação, eu quero tratar de temas bastante práticos no enfrentamento do sofrimento e da dor. Então hoje nós começamos, por isso que hoje é a parte 1, e semana que vem nós encerramos a série, a parte 2 do mesmo tema, né? Enfrentando o sofrimento, com alguns assuntos bem práticos a respeito de tudo aquilo que nós vimos até aqui e que nós não vamos repetir. E aí, se você perdeu, você pode procurar nos nossos canais no YouTube. Então, irmãos, nós vamos ver aqui hoje, começando hoje, algumas atitudes que a palavra de Deus nos recomenda para termos ao enfrentar ou atravessar momentos difíceis da vida. Bastante difíceis, ou qualquer momentos difíceis, são práticas, são atitudes que a palavra de Deus nos recomenda para essa hora. Mas nenhuma dessas atitudes, quero dizer para vocês desde já, daquilo que nós vamos ver hoje, daquilo que nós vamos ver domingo que vem, nenhuma dessas atitudes é suficiente por si só para o enfrentamento do sofrimento, da dor e das dificuldades intensas que às vezes passamos na vida. Nenhuma é suficiente por si só. Não é uma fórmula mágica essas atitudes que eu quero trazer para vocês. Não é uma fórmula mágica para o desaparecimento instantâneo da dor e do sofrimento. Também não é tipo receita de bolo, que se você seguir a risca, sempre vai dar certo. Não é assim que eu quero que você encare essas atitudes práticas que a palavra de Deus nos propõe, que eu quero trazer para você. Mas é na prática de várias dessas atitudes que nós vamos encontrar ajuda para progredir, para avançar e sairmos fortalecidos desse tempo de angústia e sofrimento que às vezes nós atravessamos na vida. Então, quais são as atitudes diárias ou práticas diárias que a Bíblia nos recomenda para usarmos a fim de mantermos comunhão com Deus e ficarmos então mais fortes durante esse período, ao invés de desfalecermos e enfraquecermos na fé? Vamos logo ao ponto. Primeira atitude. Então, no enfrentamento do sofrimento, a Bíblia nos recomenda a atitude de lamentar e chorar. Diante de intenso sofrimento, dor, perda, morte, rompimentos, doenças, essas calamidades que às vezes acontecem e que se estendem, a Bíblia nos recomenda, para enfrentar esses tempos difíceis, o lamentar e chorar. Eu quero que você guarde essa primeira atitude. Não sei você, mas eu fui discipulado e ensinado que expressar ou manifestar nossas dúvidas ou reclamações é uma demonstração de falta de fé no amor de Cristo. Então, você estava passando uns perrengues, uns sofrimentos na vida, e se você começava a reclamar demais, você logo era chamado a atenção, né? Porque isso no final era uma falta de confiança no amor de Cristo pela sua vida. E por isso que muitas vezes essas atitudes, via de regra, são desaprovadas e mal vistas dentro de círculos cristãos. Foi nos ensinado a não chorar.
nem lamentar as perdas, mas mostrar a Deus e a todos que nos observam a aceitação plena e alegre da vontade e da soberania de Deus para aquele momento que você está passando. Não chora, não lamenta, mas demonstra que você realmente confia e que está feliz com o que Deus está fazendo, né? Alguns escritores chegam a ter vergonha, não sei se você sabia, mas alguns escritores chegam a ter vergonha do livro de Jó, pois Jó, ele questiona muito a Deus. Você já leu todo o livro de Jó, Jó levanta vários questionamentos. Para esses escritores, então, questionar a Deus como Jó fez é um pecado vergonhoso, pois para eles Jó é um fraco, é um incrédulo talvez, e um homem de pouca fé, para usar as palavras de Jesus. Gente, de certa maneira, essa posição tanto mais radical que algumas pessoas têm, de uma certa maneira, essa ideia está parcialmente certa. É verdade que Jó não demonstrou, ou Jó não colocou em prática tanta fé quanto deveria, na situação bem complicada que ele estava passando. É verdade. Porém, mesmo não tendo tanta fé, nós temos um relato positivo de Jó nas Escrituras. Isso para o espanto desses círculos de pensamento. Por exemplo, nós vemos ali em Jó 1:20, isso do livro, que depois que Jó recebe todas as notícias difíceis, de todas as perdas de filhos e de seus bens, então Jó, o texto diz que ele rasga as suas roupas, Jó rapa o cabelo, ou poderia dizer que Jó arranca seus cabelos, Jó se joga no chão desesperado. E para muitos cristãos, nós temos aqui, essa atitude de Jó, nós temos aqui um comportamento talvez inapropriado, ou seria uma demonstração de falta de fé para alguns. Jó raspar a cabeça, rasgar a roupa, se jogar no chão. Aparentemente Jó não está demonstrando nem um pingo de confiança na soberania divina. Mas, logo em seguida, porém, no versículo 22 do mesmo capítulo, a Bíblia nos diz que em tudo isso, Jó não pecou. Em tudo isso, na atitude dele, diante do sofrimento, da dor, a Bíblia diz que Jó não pecou. No livro todo, se eu estou falando de um livro que você não leu, talvez você fique aí um pouco boiando, mas é um livro muito interessante de você ler, o livro da Bíblia chamado Jó, desafio você a ler se você não leu ainda. Então, no livro todo, nós vemos Jó expressando emoções e sentimentos fortes. Você concorda comigo? Ele tem algumas expressões bem agressivas, na maneira dele pontuar e até de desejar a morte, amaldiçoar o dia do seu nascimento, etc. Então nós vemos Jó expressando emoções muito fortes. Jó foi brutalmente, podemos assim dizer, honesto sobre os seus sentimentos com Deus. E podemos dizer que Jó não foi muito gentil ou educado com Deus na expressão dos seus sentimentos que estão registrados no livro. É verdade que Deus, diante da manifestação dos sentimentos fortes de Jó, é verdade que Deus repreende Jó. E que Deus teve que ensinar Jó sobre a superioridade da sabedoria divina diante da sabedoria de Jó. Deus, então, precisa mostrar para Jó como quem diz: ei, Jó, eu sei que está ruim, eu sei que o seu sentimento é forte,
mas confia. Eu não sou nenhum velho caduco que está cuidando do mundo. Eu sou Deus e eu sei o que eu estou fazendo. Por mais que você não entenda, eu sei o que eu estou fazendo. Então Deus repreende Jó a respeito da superioridade da sabedoria divina. Mas mesmo sendo exortado e chamado a atenção por Deus, pela manifestação desses fortes sentimentos, no fim da história, Jó acaba inocentado por Deus. Então, tendo a história de Jó por base, que eu quis aqui rapidamente passar, pressupondo que muitos de vocês já conhecem, tendo a história de Jó por base, principalmente esse lado da expressão dos seus sentimentos, eu diria que todos nós, cristãos, nós precisamos ser muito cautelosos ao dizer a uma pessoa em sofrimento e num estado de tristeza que ela deve sacudir a poeira e seguir adiante. Talvez esse seja o seu momento de vida, de sofrimento, de muita tristeza. Mas talvez você conheça pessoas assim, e nós precisamos ser cautelosos a dizer para a pessoa: ei, chega, até quando? Para de chorar, né? Levanta, vamos adiante. Nós precisamos ser cautelosos. E eu diria que nós precisamos ser mais gentis e pacientes com nossos irmãos e amigos que sofrem, olhando, por exemplo, de Jó. Da mesma maneira que você que está sofrendo, também deve ser mais gentil e paciente também com você mesmo. Nós não devemos, irmãos, supor que se nós confiamos em Deus, somos piedosos, íntegros, obedientes a Deus, nós não devemos supor que nós não vamos chorar, que nós não vamos sentir raiva e nem se sentir desesperançados, acho que é isso, né? Diante de dificuldades em alguns momentos de nossa vida. Veja o exemplo de dos Salmos 88 e 39. Talvez você não conheça de cor a situação e do que se trata esses salmos, por você não ser um estudioso. São 150 salmos, especificamente esses dois, e eles não são os únicos, mas eu quero falar especificamente desses dois, que a gente preste atenção para a gente tirar algumas lições a respeito dessa realidade do choro e do lamento. Os salmos, dentro dos 150 salmos, tem um tanto de salmos, um número específico de salmos, que são conhecidos como salmos de lamento. Dos 150 tem vários que são conhecidos como salmos de lamento. Então, os salmos são orações ou cânticos de lamentos que são registrados na Bíblia. E por que estão ali? Para o nosso ensino e para o nosso consolo. Se existem salmos de lamento, tem um propósito. E todos esses salmos de lamentos são bem realistas, gente. Se você olhar para eles, você vai achar até um tanto pessimista um pouquinho, olhando porque eles falam ali do que está acontecendo, né, na vida deles. Então eles são bem realistas, com um tom pessimista, mas uma característica comum desses salmos de lamento é que eles sempre terminam com uma nota de louvor ou com uma ideia que expressa uma expectativa positiva. Então ele é bem realista quanto à realidade da dor, do sofrimento, da calamidade, do que está acontecendo, da desgraça, mas no final ele termina com uma expressão de confiança. Normalmente os salmos de lamento são assim. Porém, esses dois salmos, 88 e o 39, eles são conhecidos por terminarem sem qualquer tom de esperança. É desgraça pura. É dificuldade do início ao fim. Estudiosos dizem que não existe uma oração mais triste do que esses salmos. A última palavra, para você ter uma ideia do Salmo 88, se você está acompanhando aí, abriu nos Salmos, a última palavra para terminar esse salmo, por exemplo, é a palavra trevas. E aí termina o salmo. A última frase
no versículo 18 diz: meus conhecidos são trevas. Meus conhecidos são trevas, e termina o salmo. Como quem diz, as trevas é tudo o que eu tenho. As trevas são a minha companhia diária. Irmãos, o que esses salmos de lamento na escuridão, que estão na Bíblia, e se estão na Bíblia tem um propósito, o que esses salmos de lamento na escuridão podem nos ensinar? Primeiro, se está na Bíblia e não tem um tom positivo em momento algum, o que isso pode nos ensinar? Primeiro, irmãos, ensino que nós podemos tirar desse tipo de salmo é que esses salmos nos ensinam que os fiéis, ou aqueles que confiam em Deus, eles podem ficar na escuridão por um tempo. E eu sei que tem um monte de ensino e pregação e igrejas que não vai falar isso para você. Mas isso é uma realidade. Mesmo que você seja um cristão fiel, é possível que você permaneça em escuridão, em dificuldade, em sofrimento, algum momento da sua vida. É possível que o cristão, ao passar por dificuldades, mesmo que ore bastante, e mesmo que ele mantenha-se firme, e que ele seja perseverante na calamidade, mesmo assim, as coisas podem não melhorar, nem um pouco. Mesmo que você viva em retidão diante do sofrimento e da dor, é possível que as trevas continuem. Significa que nem sempre, gente, o problema ou a dor vai cessar imediatamente. Significa que nem sempre vamos entender o que está acontecendo. O salmista termina dizendo: olha, tudo que eu conheço é trevas. Eu não sei o que está acontecendo, não sei nem porque eu estou apanhando, não sei nem porque é tanta calamidade, coisa ruim na minha vida. Né? Mas é possível que você fique sem entender. Defender que a vida do cristão, que na vida do cristão tudo dá certo, é uma grande falácia, é uma grande mentira. Para defender isso, o pregador, no mínimo, vai precisar arrancar o Salmo 88 e o Salmo 39 da Bíblia, e nunca falar sobre ou pregar nesses salmos. Então, irmãos, isso é uma coisa que esse tipo de salmo que está na Bíblia está nos ensinando. Uma segunda coisa que esses salmos nos ensinam é que os tempos de trevas, enquanto durarem, porque também não dura para sempre, enquanto durarem, pode ser um tempo de abundante revelação de graça de Deus. Pode ser um tempo em que você venha a compreender a graça de Deus de uma profundidade que de uma outra maneira você não compreenderia. O autor dos salmos, desses salmos específicos, ele não controla a sua raiva ao dirigir-se a Deus. Mas só o fato, só a existência de tais orações na Bíblia é prova que Deus entende a nossa dor e que Deus sabe das nossas limitações diante do desespero. Está na Bíblia, gente, esse tipo de salmo, esse tipo de conversa, de oração com Deus. E se está ali, é porque Deus entende, Deus sabe. Deus é o nosso Deus, não porque somos bonzinhos e corretos o tempo todo, mas Deus é o nosso Deus apesar de nossas fraquezas e de nossos pecados. A bendita relação que nós temos com o nosso Deus é graça, irmãos. Não é mérito, é graça. Deus é o nosso Deus porque Ele quer. Amém? O salmista está fraco. O salmista está desmoronando emocional e espiritualmente.
Mas mesmo assim, a sua oração faz parte das Escrituras. Isso não é gracioso? Isso é gracioso. Isso é um estímulo para que nós sejamos honestos quanto ao nosso caos interior em momentos de sofrimento com Deus. Honestos com Deus. É um estímulo. É um estímulo para que a gente coloque tudo para fora e expresse as nossas emoções com sinceridade a Deus, que nos ouve, que nos conhece e que se importa com a gente, que está com seus olhos de amor e misericórdia sobre nós. Mateus 12:20 afirma que Jesus não quebrará o caniço esmagado e não apagará o pavio que fumega. Você está todo lenhado, doído, machucado pelas perdas, pelos revés, pela falência, pelas besteiras que você fez, justo ou injusto, você está todo quebrado. Aí você vai chegar diante de Deus, Deus não vai te dar umas pedaladas e te encher de bordoada, entendeu? Fique tranquilo. A Bíblia diz que Jesus não quebrará o caniço esmagado. Ele não vai apagar o pavio que já está no último suspiro. Em outras palavras, Jesus Cristo, o servo sofredor, ele é atraído pelas causas impossíveis. Ele se importa com os fracos. Ele ama as pessoas derrotadas. Ele ama as pessoas machucadas. Ele ama as pessoas esmagadas. Por causa da dor e sofrimento, você pode achar que Deus te abandonou. Por tudo que está acontecendo na sua vida, o que já aconteceu na sua vida, todas as dificuldades, né, que você não consegue sair e tal, você pode achar que Deus te abandonou. Mas Deus nunca jamais te abandonará. É o que nos diz Hebreus 13:5. Deus nunca jamais te abandonará. O único ser humano que buscou a Deus com fidelidade e que verdadeiramente foi abandonado por Deus, ficando em total escuridão, foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Na cruz, ele foi rejeitado e abandonado por todos, inclusive por seu pai. E ele disse: Deus meu, por que me deixaste? A escuridão foi, sem dúvida, a única companhia de Jesus na cruz. Jesus experimentou a escuridão absoluta, a treva suprema que nós merecíamos. Para quê? Para garantir que eu e você jamais passássemos por isso, para garantir que Deus jamais nos abandonasse. Amém? Amém. Então não, meu irmão, Deus não te abandonou porque você está passando perrengue na vida, porque você está passando dificuldades, porque as coisas parecem que não revertem, porque a situação está bastante difícil, porque você está muito triste, a coisa não melhora e se arrasta. Não, meu irmão, Deus não te abandonou. Você acha isso. O fato é que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, chore, lamente, erga sua voz, expresse os seus sentimentos a Ele, no dia da sua calamidade, no dia da sua provação. Ele está bem perto, Ele se importa contigo, essa é a verdade. O princípio que eu quero defender aqui é que as pessoas em sofrimento precisam chorar e expor a sua dor de seu coração. Isso é importante. Isso é bíblico. Em vez de serem imediatamente caladas com instruções sobre como deveriam agir diante das dificuldades e da dor.
Infelizmente, é verdade que nós ainda temos bastante dificuldade com as lamentações daqueles que sofrem, daqueles que estão em estado de dor. As pessoas muitas vezes elas não têm liberdade para chorar e clamar, ou até mesmo dizer: onde estás, Deus, que não me ajuda? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã querida que sofre, que os salmos de lamento, nessa hora de tristeza que você pode estar passando, eles podem ser de grande ajuda para você. Procure os salmos de lamento, leia várias vezes, selecione eles, leia eles, cante eles, ore eles, medite neles, para o consolo da sua alma. O choro e o lamento, quando orientados pelos salmos, te darão estabilidade e saúde emocional nesse momento difícil da sua vida. Você verá que é possível ter alegria em meio ao sofrimento. É possível ser entristecido, mas sempre alegre. Você sentirá a tristeza do momento, porém, sem que ela te sufoque. Amém? Amém. Então essa é a primeira atitude que a palavra de Deus nos desafia a aplicarmos e a usarmos nos momentos de sofrimento e dificuldade. Que talvez não é o momento que você está passando agora, graças a Deus, e que Deus te conserve longe disso, mas ninguém está livre, amém? Mas talvez seja aquilo que alguns irmãos nossos estão passando. Então use dessa atitude, do choro e do lamento. E a segunda e última atitude que eu quero trazer para essa mensagem de hoje, que a palavra de Deus nos oferece, no enfrentamento do sofrimento, a Bíblia nos recomenda a atitude de confiar. Confiar. Na primeira atitude, então, aqui eu incentivei vocês a chorar e lamentar, a expressar a Deus a sua dor, com sinceridade. Agora, mesmo diante da dor e do sofrimento, que pode ser bastante intenso, eu quero incentivar você a confiar na soberania e na sabedoria de Deus, que a tudo governa e a tudo controla. Não é uma ou outra atitude. Essas duas são atitudes bíblicas e bastante importantes no enfrentamento da dor. E elas se entrelaçam, elas caminham juntas. Dito isso, a verdade é que confiar em Deus em toda e qualquer situação não é uma tarefa sempre fácil, concorda comigo? Confiar em Deus, não que Deus não seja digno de confiança, é nós que não conseguimos, mas confiar em Deus em toda e qualquer situação às vezes é difícil. Pensemos na história de José. José do Egito, filho de Jacó. Sua história está registrada no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. A história que eu mais gosto na Bíblia, a história de José. Verdade. É a história que eu mais curto, que me emociona sempre que eu leio. Chega naquela parte final do desfecho, eu estou lendo, me dá um nó na garganta. Eu acho fantástico. Não estou vendo a novelinha aí da Record, não sei como é que é o negócio, se já foi, deve ter sido bacana. Se você conhece a história bíblica de José, você sabe que aconteceu uma sucessão de tragédias na vida de José, que foram anos e anos de angústias e sofrimento que esse jovem passou. E quando ele achava que estava ruim, a situação ficava ainda pior. Talvez seja o seu quadro. Quando ele tinha... e tudo isso aconteceu por quê? Porque José não tinha, assim começa a história, José não tinha uma boa relação familiar.
José tinha problemas dentro de casa. Ele tinha problemas com seus irmãos, que o odiavam. E por que os irmãos odiavam José? Porque José tinha uma predileção do pai. O pai deixava escancarado isso fazia mal na família. Então isso gerou ódio nos irmãos. Mas também porque José era bastante arrogante, era um jovenzinho metido. José era bem narcisista. Ele era um achão. E como era novo, seu córtex não estava desenvolvido na maturidade, no discernimento, na sabedoria da vida ainda, ele era um achãozinho. E isso levou a problemas familiares. E por causa disso, então, José, num determinado momento, ele é novo, ele é vendido pelos irmãos. Ele é vendido. E José, então, agora torna-se um escravo doméstico. E, sendo escravo, e todas as dificuldades de ser um escravo, ele, mesmo sendo escravo, começa a ter uma melhoria quando cai na casa lá do Potifar, né? Mas quando ele acha que a situação vai melhorar, puxa no tapete dele, e ele é difamado pela esposa do seu dono. E por causa disso ele é mandado para a prisão, sem esperança alguma de sair de lá. E depois de um longo tempo preso, a Bíblia nos diz que algo inusitado então acontece. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, manda o rei. O rei desconfiou dos dois e mandou os dois para a prisão. E aí os dois estão na prisão, o copeiro e o padeiro, e eles têm um sonho. E José interpreta esse sonho. E bem como José interpretou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro recuperou sua posição junto do rei. Ou foi o contrário? Eu não lembro agora. Agora não lembro mais. Me deu aqui um branco. Mas um foi morto e o outro voltou a trabalhar na presença do rei. Acho que foi o copeiro mesmo. Uma coisa que José falou para eles assim, ó, só não esqueçam de mim, né? Lembre de mim quando entrares no paraíso. Lembre de mim. Porém, não aconteceu. José foi esquecido novamente nas trevas. 2 longos anos se passaram, e aquele que tinha sido, restituído na presença do rei não lembrou dele, nem fez menção a ele, mas 2 anos se passaram e ele permaneceu preso na masmorra. Mas aconteceu uma reviravolta. O rei do Egito, que era o rei de um grande império, o rei teve sonhos estranhos e apavorantes, inclusive, que ninguém, nem dos magos e encantadores das ciências do Egito, conseguiu interpretar os sonhos do rei. E então, nesse momento, o copeiro se lembrou de José, porque ninguém interpretava os sonhos do rei. O copeiro se lembrou que lá na prisão tinha um cara que interpretava sonhos e interpretava bem direitinho. Mas não era ele, era o Espírito de Deus que revelava, né? E ele se lembrou de José e contou de José para o rei. E o rei mandou chamar o José à sua presença. E o rei conta os seus sonhos para o José. E José interpretou os sonhos, dizendo: olha, rei, virão 7 anos de muita abundância e prosperidade no Egito, seguidos de 7 anos de muita miséria e escassez, que vão ser muito piores dos que os 7 anos de abundância. E em função disso, José se torna um grande líder. No calabouço agora a coisa começa a melhorar. Ele se torna um grande líder, o segundo em poder e autoridade, apenas abaixo do rei no antigo Egito. O administrador de todos esses 14 anos. Então, nos 7 anos de escassez, de abundância, eles amontoaram as riquezas e fizeram os silos. Mas nos 7 anos de escassez, aconteceu que só o Egito tinha alimentos em todo aquele Oriente, todo o Oriente Antigo. Só o Egito tinha alimento. Todas as outras nações e povos, acabou a comida, era miséria total. Então as pessoas vinham até o Egito para comprar. E em função disso, os irmãos de José, que tinham vendido ele,
como escravo 20 anos antes, agora tiveram que ir no Egito para comprar alimento ou eles iam morrer. E eles chegam no Egito para comprar alimento. Com quem eles dão de cara? Com um irmão que foi vendido 20 anos antes, só que eles não sabem, porque agora ele tem toda uma cultura judaica, uma roupa egípcia. Né? Os irmãos não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Bom, tem todo um drama lindo e emocionante que envolve este reencontro, que está narrado em Gênesis do capítulo 42 ao 50. Leia. Por fim, toda a família de José, toda a família de Jacó vem morar no Egito e são salvos da fome e da miséria que se abateu em toda a terra. Isso que eu desfecho. Mas o que isso tem a ver com a atitude de confiança em Deus que devemos ter diante do sofrimento e da dor? Está nos enrolando, Marcelo? Não estou. O que isso tem a ver com a atitude de confiança que a palavra de Deus nos propõe para os momentos de sofrimento e dor que nós passamos na nossa vida? Irmãos, ao olharmos para a aparente ausência de Deus na história de José, porque você vai ler do capítulo 37 ao 50, você não vê muito ali, entendeu? Um profeta, nada, é só um narrar da história de desgraça e as coisas vão acontecendo. Então, ao olharmos para essa ausência de Deus na história de José, nós podemos nos questionar. Quando José foi lançado pelos irmãos dentro de uma cisterna, antes de ser vendido como escravo, foi lançado dentro de um poço vazio, porque os irmãos queriam saber o que iam fazer, se iam matar ele ou o que iam fazer. Com certeza José orou lá. Eles seguiam a Jeová. E ele deve ter orado e pedido a Deus livramento. Quando José clamou pelo livramento de Deus no fundo da cisterna, quando foi lançado pelos irmãos ali, será que mesmo que Deus não ouviu essa oração? Ele pediu livramento. Aparentemente não aconteceu. Será que Deus não ouviu essa oração? Durante todo o tempo em que tudo parecia dar errado na vida de José, será que de fato Deus não estava com ele naqueles dias ruins e anos ruins da sua vida? Irmãos, claro que Deus estava presente e operando na vida de José. Deus estava oculto, mas tinha total controle de todas as situações que envolvia a vida de José. E aí eu quero ler para você aqui uma parte desse livro do Timothy Keller, que chama-se Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, que eu tenho usado bastante como um livro com a palavra de Deus, e esse livro para fazer essa série. Deixa eu ler para vocês aqui a respeito dessas indagações. Alguns chegam a contabilizar todos os acidentes ou coincidências e outros eventos que foram necessários para que José fosse feito escravo no Egito. Jacó precisou mandar José para dar uma olhada nos irmãos que pastoreavam as ovelhas. Jacó teve que acreditar que os filhos estavam nos pastos de Siquém. Se Jacó soubesse que eles estavam em Dotã e não em Siquém, não teria mandado José. Mas ele achava que os filhos estavam em Siquém, porque era mais distante. Quando José chega a Siquém, e os irmãos não estão lá, ele, por coincidência, encontra um desconhecido que explicou onde os seus irmãos estavam. Alguém gentil bastante para iniciar uma conversa. Nós estamos pensando de descampados, de zona rural, sem quase ninguém. Jacó chega lá e encontra alguém que diz para ele: não, teus irmãos não estão aqui, teus irmãos estão lá na outra banda.
Se Jacó não tivesse encontrado o desconhecido, ou este não tivesse ouvido a conversa de seus irmãos, o rapaz não teria ido para o Egito. Se ele não encontrou o desconhecido, ele vai até a Siquém e não acha o irmão, volta para casa, né? Mas ele encontrou alguém, e esse alguém disse para ele que os irmãos estavam em outro lugar. Então ele chega até os irmãos, e aí os irmãos pegam ele e vendem. Os irmãos só puderam se livrar de José porque estava passando naquele local uma caravana. E a história sobre o ataque do animal era plausível naquela região. Eles não teriam como falar para o pai. Eles mentiram para o pai que o filho foi devorado por um bicho. Mas isso era uma coisa que acontecia, de fato. Então isso era plausível. Rúben, o irmão mais velho, era contra maltratarem José. Mas aconteceu de ele estar ausente, porque senão ele não teria deixado. Quando os mercadores passaram, e assim Judá e os outros ficaram livres para vender José como escravo. E então aconteceu uma outra série de coincidências que leva José ao palácio do faraó. José teve de ser mandado à propriedade de um homem cuja esposa se apaixonasse por ele. Se José não houvesse sido acusado falsamente, não acabaria na prisão. Se o faraó não ficasse nervoso com seu copeiro, este não teria sido preso e não teria conhecido José. Irmãos, vocês perceberam aqui quantas coincidências? Uma coisa sabemos: se cada um desses pequenos incidentes não tivesse acontecido como aconteceu, e alguns deles foram cruéis, injustos e terríveis na vida de José, José nunca teria sido enviado para o Egito. Imagina o que aconteceria se José nunca tivesse sido enviado para o Egito. Você sabe o que aconteceria? Milhares e milhares de pessoas morreriam de fome, inclusive a sua família toda. E se sua família toda morresse, não haveria povo de Israel e não teria Messias. Obviamente, irmãos, tudo fazia parte do plano de Deus. Ele estava presente em cada situação e trabalhando nos mínimos detalhes da rotina, das escolhas de cada pessoa. Deus é soberano. Não sei se você entende o que isso é. Deus é soberano. Não existe acaso, azar. Ele está no controle de todas as coisas, até mesmo do sofrimento e da dor, e que nós não entendemos. Deus ouviu e respondeu cada oração de José por livramento e salvação, só não da maneira e na hora que José queria. O fato é que a história nos mostra que durante todo o tempo que Deus parecia ausente na vida de José, um homem, um rapaz que seguia Deus, que conhecia Deus e que orava, todo o tempo que Deus parecia ausente na sua vida, ele permaneceu sendo fiel e confiando em Deus todo o tempo, e tempos difíceis. José não se afastou de Deus no tempo da sua escuridão. Irmãos, nós nunca devemos pressupor que sabemos o bastante
para desconfiar dos caminhos de Deus para a nossa vida, ou ficarmos amargurados com o que Ele permite muitas vezes que aconteça nas nossas vidas. Também nunca devemos pensar, olha só, também nós nunca devemos pensar que nós arruinamos totalmente a nossa vida ou os bons propósitos de Deus para nós devido às nossas escolhas erradas. A verdade é que nós jamais conseguiremos destruir os bons propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Jamais. Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Amém. A história de José nos mostra que tudo o que acontece faz parte do plano de Deus. Até as mínimas coisas, e inclusive as coisas ruins. Concluindo, se a história de José e a Bíblia são verdadeiras, então, irmãos, qualquer coisa que aconteça com a sua vida, pode ter certeza que é algo de que você precisava de alguma forma. Por mais doloroso que seja e por mais que você não entenda no momento, isso irá cooperar para o seu bem. Amém? Amém. Esse é o mistério. Essa é a sabedoria divina que excede a nossa. E qualquer coisa que você pedir em oração, perseverar em oração e pedir muito, mas Deus não conceder, mesmo que para você pareça impossível viver sem que você receba aquilo que você está pedindo, é porque na verdade você não precisa daquilo que você está pedindo. E Deus sabe, e Deus não te deu. Irmãos, façamos como José. Confie em Deus, mesmo no poço, no fundo do poço, mesmo no calabouço, mesmo quando as coisas, ao invés de melhorar, parece que pioram. Confie em Deus. O seu sofrimento pessoal não é um fracasso do governo divino. Assim como a cruz de Cristo não foi um fracasso, assim como a cruz de Cristo não foi uma tragédia, mas foi sabedoria divina consumada. Na cruz, quando o mal estava aparentemente vencendo, e as trevas então prevaleceriam, na verdade, a coisa mais bela e fantástica da história humana estava acontecendo. Jesus estava redimindo todas as coisas. E o mal estava, na verdade, apenas trabalhando para Deus, para que o amor triunfasse sobre o ódio e a dor. Creia em Deus, meu irmão. Confie nele. Ele não esqueceu de ti. Confie. Amém? Amém. Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus. Amém? Amém. Essa é uma atitude que a palavra de Deus nos recomenda para os momentos de tristeza, de sofrimento e de dificuldade. Então nós vimos hoje aqui, irmãos, duas atitudes recomendadas pela palavra de Deus para usarmos a fim de mantermos comunhão com Deus e ficarmos mais fortes nas dificuldades, em vez de desfalecer, lamentar e chorar na presença de Deus
em oração, aos pés da cruz e confiar em Deus. Amém? Amém. Botar o pé no mar, como Pedro. Diante do impossível, confie. Amém? Vamos orar? Eu vou convidar você a baixar sua cabeça. Temos um minuto de oração a respeito dessas duas atitudes que o Senhor nos recomenda. Senhor nosso Deus, ouvimos aqui uma mensagem que fala sobre atitudes que nós temos que ter em tempos de sofrimento. Deus, e uma delas que os homens de Deus, que estão registrados nos Salmos, que Jesus praticou, vários homens de Deus praticaram, Deus, é lamentar e chorar, é sermos sinceros, rasgar o nosso coração a Ti, Deus, que entende a nossa dor, que sabe das nossas dificuldades de lidar com essas situações difíceis, e o Senhor nos entende, que nós possamos achar consolo, Deus, força e amparo, Deus, com essa prática. Também oro, Deus, para que os irmãos consigam confiar, mesmo quando tudo dá errado, e a tentação é chutar o balde, literalmente, chutar o pau da barraca, mas que a gente resista firme, que a gente permaneça na prática da fidelidade, confiando em Ti. Como Jó disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Não sei porquê, mas Deus é soberano e Ele sabe. Que a nossa alma consiga atingir essa maturidade de confiar no Senhor. Não só quando tudo vai bem, quando a prosperidade está aí, a saúde, a alegria, porque é fácil. Deus, nós confiar no Senhor no momento da dificuldade. Que nós possamos ter essa fé, essa atitude nesses momentos, glorificando a Ti. E que se meus irmãos atravessam momentos assim, que o Senhor possa honrar e abençoar suas vidas. Para que através da prática dessas atitudes e outras que vamos ver, eles possam vencer o mal, vencer esse tempo de sofrimento, de angústia, crescer na fé, glorificar o Teu nome e sair mais puro, mais limpo, mais belo de toda essa crise. Em nome de Jesus. Amém.